Você tem dor crônica? E você sabe qual é o melhor tratamento? Eu sou Juliana e trabalho com acupuntura. Eu sou a Thalita e sou farmacêutica. Duas opiniões, duas abordagens. E aí, qual será que é a melhor? Vamos para a batalha? Vamos, eu topo. Bora lá! Bom, para começar, eu gostaria de saber da sua visão sobre a dor crônica. Bom, dentro do contexto da fisiologia, que é com o que eu trabalho, a dor crônica ela tem um envolvimento inflamatório, uma resposta inflamatória que não é aquela. Pode ser que ela nem seja aquela resposta inflamatória exagerada, mas às vezes é uma desregulação na resposta inflamatória do nosso corpo e que muitas vezes está associado com alguma deficiência de micronutriente-chave. Então aí a gente entra com o contexto da farmacologia, que é regular essa inflamação e regular essa deficiência de micronutrientes, trabalhando basicamente com suplementação, que é um dos pilares do tratamento da dor crônica. Essa é a minha visão. Agora eu queria saber de você, como acupunturista, o que você faz? Como que é a tua visão da dor crônica? Bom, a minha visão vai um pouco além da parte fisiológica. Na medicina chinesa, a dor ela está relacionada com desequilíbrios energéticos. E na visão da medicina chinesa, a dor crônica ela se chama síndrome Bi. Síndrome Bi é uma doença causada por 3 fatores principalmente: pela presença do frio, da umidade e do vento. Esses 3 fatores, quando separadamente ou junto, eles entram dentro das nossas articulações ou músculos, eles começam a gerar dor crônica. E é nesse ponto que a acupuntura age. Vai muito mais além da dor da parte fisiológica. Sim, agora que a gente fez essa introdução, que tal a gente pegar o nosso material de trabalho para a gente mostrar o que a gente pode fazer na prática para tratar um paciente com dor crônica? Vamos lá? Então vamos. Esse é o meu arsenal contra a dor. Esse daqui é o meu. Qual será que é o melhor? Eu acho que eu tenho o suficiente aqui para ajudar um paciente. É aqui também. Meu. E aí, vamos apresentar? Bora. Quais são as suas estratégias e quais são as minhas estratégias? Vamos lá. O que você tem aí de bom? Me mostra. Bom, temos aqui ventosa. Opa. Moxa. Agulha. E quachá. Nossa, você precisa me explicar tudo isso aí, porque ficou um pouco difícil essas palavras. Vamos lá. Bom, para usar essas estratégias, o que eu preciso fazer? Primeiramente, avaliar o paciente e ver dentro das síndromes qual a síndrome que está instalada dentro da articulação ou da musculatura, o que está causando a dor crônica dele. Em cima da minha avaliação, eu vou utilizar a estratégia necessária. Ou vou estar usando a ventosa, ou vou estar usando a moxa, e sempre eu vou estar usando a agulha. Isso é básico. E os outros recursos vou ter que realmente avaliar que tipo de instrumento vai ser mais adequado. Entendi. E o seu aí? O que eu trouxe? Como eu falei, a gente trabalha com deficiência de micronutrientes e modular a inflamação do paciente. Então a gente tem uma infinidade de micronutrientes, porque quando eu falo em micronutriente é vitamina e mineral, então penso que a gente tem uma infinidade de coisas para se trabalhar. E o que eu trouxe são 3 produtos, 3 combinações que eu acredito que seja o básico aí para a gente começar a tratar o paciente com dor crônica, que é o magnésio inositol. Esse daqui é o primeiro produto que eu começo a trabalhar, porque existe muita relação de magnésio para paciente com dor crônica, principalmente fibromialgia. Trouxe também o Cronic, que é um extrato vegetal muito conhecido aqui no Brasil, é um desenvolvimento brasileiro, inclusive, o que dá muito orgulho para a gente, mas o mais interessante dele é que ele tem sido muito utilizado para tratamento de problemas de osteoporose, de dores e inflamações articulares, então é um produto que a gente tem visto bastante sucesso no tratamento desses pacientes. E o famoso clássico colágeno não desnaturado, que a gente chama que é o UC2, a marca comercial, né, é o UC2, e que ele tem uma função muito importante para quebrar esse ciclo de inflamação que vai causar a dor articular no paciente. Olha, você sabe que eu fiquei até surpreendida com o que você me trouxe. Você ficou? Fiquei. Eu só trouxe coisa boa, viu? Muito bom mesmo. Achei que eu ia estar ganhando mais rápido. Mas não. Sabe por quê? Porque sabe que eu achei que você ia trazer? Anti-inflamatório, analgésicos. Gente, entendeu? chega, vamos começar a cuidar. Sabe por que eu trago essas coisas?
porque isso daqui é tratar a inflamação de uma forma sustentável, né? Eu quero modular a inflamação. O anti-inflamatório, os medicamentos alopáticos, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, ou os corticoides que a gente usa, eles são super importantes, mas eles têm aplicações muito pontuais. Eu acho que para a gente cuidar, ter uma saúde, para a gente promover a nossa saúde, modular toda essa resposta que está desorganizada no nosso corpo, a gente tem que trabalhar com um nutracêutico. E por isso que é mais difícil ainda, porque a gente tem uma infinidade de extratos vegetais, de fitoterápicos que podem modular a inflamação. A gente tem uma infinidade de vitaminas e minerais que a gente pode modular dentro do paciente, mas aqui eu trouxe o clássico para a gente trabalhar dor crônica. Mas olha, agora pensando aqui, o quanto bonito a natureza pode nos oferecer, não é? Eu trabalhando a dor crônica de uma maneira mais energética, né? Sem uso dessas alopatias que só estragam o nosso organismo. Você utilizando medicamentos de origem das plantas, com base mais natural. Sim. Né? E a gente trabalhando com essas duas abordagens, a gente só vem a trazer benefícios. Com certeza. Não é? Porque eu acho que essa atual abordagem de utilizar anti-inflamatórios, analgésicos, ela pode até melhorar. E não é que eu seja totalmente contra, não é nada disso, não é, tá? Sim. É que a gente sabe que depois disso vem um efeito colateral, não é? Uma infinidade de efeitos colaterais. Uma infinidade, claro. Sim. E eu acho que através da nossa abordagem, a gente pode melhorar realmente a qualidade de vida do paciente. Com certeza. A gente costuma dizer que quando a gente atua em dor crônica, a gente tem que trabalhar a saúde e não a dor, porque a dor a gente tem que entender que ela vai ser passageira. E assim, trabalhar o equilíbrio energético, trabalhar o equilíbrio inflamatório. A gente precisa de inflamação. O tempo todo a gente precisa da inflamação, é uma defesa. Mas pode ser que ela esteja desordenada ali em algum momento. Então, trabalhar dentro desse contexto, eu trabalho saúde. É claro que eu vou usar esses medicamentos, como eu falei, em momentos ali, são pontuais. Mas, no geral, dá para se trabalhar muito bem organizando a vida dessa pessoa. Eu fiquei curiosa com esse mini celular aqui que você mostrou. Esse. Nunca vi, não conheço, nunca fomos apresentados. Pode, por favor, me mostrar? Sim, esse aqui é um dos recursos que a gente pode estar utilizando, que chama Quachá. O Quachá a gente faz utilizando tipo uma raspagem na pele, né? Então, ele ajuda muito a tirar a friagem do corpo, as estagnações, enfim. Depende da indicação, ele é muito bem utilizado. Para o corpo todo? Pode ser para o corpo todo ou em pontos localizados. Passa aqui para eu sentir um pouquinho, que eu tô curiosa. Vamos lá. Então você pode ir fazendo assim até gerar uma hiperemia. A hiperemia é uma parte mais vermelha. Parece que está passando por um terreno esburacado. Isso, aqui. Então a gente vai eliminando as toxicidades, as impurezas, vai extraindo a energia que está lá estagnada. E geralmente é no ponto da dor. Pode ser no ponto da dor ou no meridiano específico. Né? Então, assim, na medicina chinesa, na realidade, a gente nunca tem um ponto certo, uma coisa certa. Tudo vai dependendo do desequilíbrio energético que a pessoa está apresentando. Entendi. Então, não existe um protocolo de atendimento, porque o protocolo ele fica blocado. Mas se a pessoa vem com um distúrbio energético diferente, a gente seleciona outros recursos e outros pontos também. Totalmente individualizado, que eu acho que é essa a proposta, né? Sim. A gente tem um monte de tipo de dor crônica, a gente tem vários gatilhos, a gente tem os 5 pilares para trabalhar a dor crônica, que envolve o gerenciamento de estresse, que envolve o gerenciamento da inflamação, da utilização de suplemento, então são várias abordagens, né? Gostei. Agora eu quero te mostrar um produto que eu gosto muito, que é o magnésio. E aí vocês vão pensar assim, nossa, magnésio, né? Magnésio, uma coisa simples. Mas não. Tem muito estudo que mostra que essas pessoas que têm dor crônica têm deficiência de magnésio e a gente não dá tanta importância. E aí tem mais uma leva de pesquisadores que mostram tanto que o nosso solo hoje é pobre em micronutrientes, consequentemente, na nossa alimentação. A gente se alimenta de alimentos que tem uma pobreza enorme desses micronutrientes e, consequentemente, a gente vai acumulando ao longo dos anos
acumulando não, né? A gente vai perdendo essa reserva desses micronutrientes que são importantes e vitais para a nossa saúde. E o magnésio é um deles. Então, nosso solo tem pouco magnésio, nosso alimento tem pouco magnésio, e aí essas pessoas começam a ter dor, que começam ali silenciosas e que vão se perpetuando ao longo dos meses, ao longo dos anos. E o que o magnésio faz no nosso corpo? Ele tem várias funções, tá? Mas assim, basicamente, o que ele faz? Ele ativa a nossa produção de energia. Imagina lá que eu estou conversando aqui com você, meu cérebro está a mil, porque eu estou preocupada em saber todo o roteiro que a gente conversou. Sim. Eu estou preocupada em me manter na postura, eu estou me movimentando, então eu estou consumindo energia o tempo todo, e essa energia na forma de ATP. E o ATP é a nossa forma de como a gente produz e guarda a energia. Assim que eu preciso, esse ATP precisa ser quebrado para liberar a energia necessária. Quem faz isso é o magnésio. Então a gente fala que o magnésio é o que ativa o ATP. É quem realmente entrega a energia para aquela célula. Se eu não tenho magnésio, o que está acontecendo? Uma deficiência energética de nível celular, porque a gente está falando de acupuntura, sim, né? Nesse caso, deficiência energética em quilocalorias mesmo. Deficiência energética em nível celular, e aí a célula começa a ter menos energia, começa a ter fadiga, começa a ter espasmo muscular, a pele, o corpo fica mais tensionado, e isso ao longo dos dias, ao longo dos anos, vai virar o quê? Uma dor crônica. Então, acho que uma das primeiras abordagens eu amo o trabalho do nutricionista porque ele consegue fazer a adequação da alimentação, mas muitas vezes é necessário a suplementação. Então, aqui eu trouxe o magnésio quelado, com inositol, que também tem outros benefícios, que, assim, para mim é a primeira abordagem e funciona muito bem. E é interessante, né? Porque em uma dor crônica, a gente não adianta só ver a dor. A gente tem que ver realmente o paciente de uma maneira global. Sim. Né? Então, aqui, o que a gente está falando? Né? Para que vocês entendam que a gente tem a parte energética, a qual a acupuntura vai estar trabalhando, a parte emocional, que também é um grande potencializador e, às vezes, um causador da dor. Sim. Né? A gente tem a parte... a parte física, né? Aonde que a parte física, na realidade, não é, tá? É aonde vai ser o final de toda essa trajetória. Exatamente. É o resultado. Na realidade, a dor é o resultado. Então, não adianta a gente só ficar falando na dor propriamente. Então, exatamente. Eu acho que essa nossa troca é muito importante. Por quê? Quando eu falo da dor crônica e eu estou falando da parte energética, eu não estou olhando para a dor. Eu estou olhando para a causa. Exatamente. E quando você está falando dos seus micronutrientes, está falando do magnésio, você também não está falando da dor. Não. Você também está falando com o seu olhar da causa. Exatamente. Não é? Então, eu acho que esse é o grande ponto. A gente, quando recebe paciente na mão, a gente não está falando da dor, e sim do que gerou a dor. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Em nível fisiológico e energético. Eu acho que se combinam muito os dois trabalhos. E claro, nossa missão é sanar a dor. Sim. Mas sanar a dor não olhando somente a dor. Exatamente. E a dor, ela tem aquele componente emocional, né? Tem muita gente que começa a sentir dor ou a dor se exacerba, fica mais forte, porque a pessoa fica vivendo momentos lá do passado, memórias ruins, ou alguma coisa que está incomodando ela. Então, é por isso que às vezes a pessoa fala, eu estou sentindo dor, mas ela não sabe nem falar onde. Às vezes é uma dor generalizada. E quem está olhando de fora fala, não está com dor. Um exemplo disso que é fibromialgia. Fibromialgia é o exemplo clássico. Não é? A pessoa tem uma dor exagerada no corpo todo, não tem um local específico. O diagnóstico não é tão fácil assim para o reumatologista fazer. Ele tem que acompanhar sinais, sintomas, né, a história clínica, genética, os exames laboratoriais, e mesmo assim a pessoa com fibromialgia vive o quê? Fadigada. Sim. Que é diferente de preguiça, porque muita gente enxerga o paciente com dor como preguiçoso. Eu não quero, não tenho vontade, não quero. E não é preguiça, é fadiga. Fadiga e associada a um quadro emocional totalmente também desestruturado. Exatamente. Não é? Então, o que a gente vai falar? Eu vou tratar a fibromialgia, e vou tratar um ponto específico para a dor? Não existe um ponto específico. A gente tem que tratar o indivíduo. Como eu costumo falar, de forma integrativa, né? Integrativa. E eu acho que essa é a grande proposta aqui.
Não vou falar o resultado da nossa batalha de quem ganhou, quem perdeu. Olha, mas na verdade, eu acho que ninguém nem ganhou nem perdeu. Sabe o que a gente Ah, tá? A gente se complementa. com certeza. Porque Com aqui eu certeza. achei que, eu te falei, eu achei que ia ganhar fácil, porque achei que você vinha com anti-inflamatório e analgésico. Eu E eu achei. já ia, ó. Até ver umas coisinhas ali, eu também achei que eu tava bem, mas eu comecei a ficar preocupada porque são equipamentos muito diferentes. São recursos diferentes, mas muito efetivos. Sim. Me conta um pouquinho da moxa. Bom, Como é que ela funciona? moxa, vamos lá. Moxa, é isso aqui. Isso aqui é formado, isso aqui é um bastão composto de uma erva chamada artemisia. Ah, eu conheço a Artemisia. Muito bom. A artemisia, ela tem origem na China e a sua função é tirar friagem, tonificar a energia, equilibrar o fluxo energético. Então, principalmente quando existe a invasão de frio e umidade dentro da articulação, dentro daquilo que a gente estava falando das causas de uma síndrome da dor crônica, isso aqui é muito utilizado porque ele aquece a estrutura, ele tira a friagem. E tem a fragrância também, ou não? Ele tem um cheirinho bem forte, tá? Bem marcante. Mas os resultados é muito interessantes, porque a gente tem um resultado muito interessante, muito efetivo. Sim. E eu costumo dizer, né, na dor crônica, que para vocês até entenderem assim essa visão da medicina chinesa, que a dor pode ser causada por uma invasão de friagem, de vento, umidade. Pensando na friagem, quando Sim. muda o tempo, o que as pessoas sentem? Dor. Dor, não é? Virou o tempo, esfriou um pouquinho, é o clássico. Isso é Para quem pior. já sabe que tem dor crônica, para o paciente fibromialgico, aquele que tem doença autoimune, ele já sabe que isso vai acontecer, mas para muitas pessoas que não têm diagnóstico nenhum, mas que tem dor, mudou o tempo, começa a sentir uma dorzinha ou outra. Sim, então, isso retrata muito a influência do tempo no nosso corpo. Não existe uma separação do meio com o corpo. Nosso corpo faz parte do meio. É aquela história da avó que falava, sai da friagem, menino. Exatamente. Não bota o pé no chão, menino, vai pegar friagem. É verdade, então. Exatamente, porque quando tem a gente... fundamento. Sim, porque quando a gente bota o pé no chão, a gente na sola, desculpa, embaixo do nosso pé, a gente já tem um ponto chamado rim 1, que é do meridiano do rim, que é responsável que comanda a parte óssea e a energia vital do nosso corpo. A gente já entra penetrando a friagem por aí. Ah, tá. Entendeu? Então, tomar friagem é algo muito prejudicial para a nossa saúde. Legal. Então, a gente deve evitar realmente. Então, tá frio, lembra da avó. Casaquinho, Lembra da avó, gorrinho, casaquinho. e sai da friagem. Isso, sai da friagem, porque isso não vai ser bom para você. Então, a moxa realmente iria ser um recurso para você. Bacana. E já falando aqui, a ventosa, né, é outro recurso que também ela ajuda a desbloquear, né? A gente ajuda a desestagnar. Toda vez que a gente tem dor, a gente tem uma estagnação muito grande. Então, a gente também vai melhorando o fluxo dessa energia. Todos eles ele ajuda a melhorar o fluxo energético e aliviar a dor. Eu estou curiosa para entender melhor esse equipamento aqui. Posso pegar? Claro, por Ele favor. parece uma arma, né? Ele é quase uma arma. Ele Mas parece ele é uma arma. Ele amiga. é uma arma do Ele bem. é uma arma do bem. E aí me fala onde é que vai o que aqui? Me explica. Então esse aqui, ó, então vamos lá. Esse aqui é ventosa, tá? Então daí eu coloco aqui e daí dá o bracinho. Aqui a área era muito pequena. Eu faço uma sucção, tá? E assim ele fica, essa ventosa fica por alguns minutos até ficar mais vermelhinha, né? Tá. Daí isso aqui vai ajudar a melhorar a circulação E local. aí começa a ficar vermelhinho, ativa a circulação local. Ativa a circulação, desestagna a energia e começa a eliminar as impurezas por aí também. Nossa, isso daqui é muito bom para quem tem pontos de inflamação já detectados. Eu fico imaginando aí uma bursite, né, uma dor lombar. Dor muscular, eu amo para dores musculares utilizar isso daqui, porque Bacana. ele tira o nódulo da tensão assim de uma maneira muito rápida e efetiva. E normalmente eu utilizo a ventosa ainda, vamos aqui um pouquinho mais além, faço ainda junto com a sangria. Ah, né? legal. Então abro portas ainda, porque no nosso corpo a gente tem o Qi, né, que circula no nosso corpo, que é a energia, Sim. e tem o Xue, que é o sangue. Então a gente tem que fazer o Qi e o Xue
fluírem para que o Bacana. corpo fique sem dor. Então, legal. isso aqui eu consigo ativar bastante. Sim, términos um pouco diferentes, mas confia no acupunturista, porque se Sim. você pega um acupunturista bom, ele vai te ajudar. Mas no ponto. Eu tô vendo aqui que não dá para fazer um ganhador e um vencedor, porque eu tenho outros produtos maravilhosos aqui. Você tá me especulando para ver se você acha algum ponto de ganhar Eu quero de ganhar, mim. eu quero ganhar. Mas eu já tô convencida que eu acho que... Eu quero ganhar. Custa eu ganhar? Não, mas brincadeiras à parte, né? A gente tem que olhar o paciente de forma individual, ao mesmo tempo que integrativo. A dor crônica, ela é multifatorial. Sim. Então, pode ser que você consiga resolver sozinha a questão de um paciente. Pode ser que não, né? Porque cada paciente é um. Mas as formas de se cuidar dele, elas são totalmente complementares, né? E o nosso objetivo final é promoção de saúde, de uma forma que a gente não dê um medicamento que vai trazer efeitos adversos, né? Claro. Eu cuido da dor, mas aí eu causo um problema gástrico nesse paciente. Não é isso que a gente quer. Então, é deixar ele, e assim, equilibrar dentro da tua visão, equilibrar ele energeticamente. Então, acho que dá para fazer bastante coisa boa. Olha, agora eu penso, quão maravilhoso, então, seria um paciente com dor crônica vir para uma acupuntura e passar com uma farmacêutica como ela. Não é? Não, aí dá. Com a visão dela. Com a visão da prescrição personalizada. Não e é é? isso que a gente busca. Não é? Dá pra gente tratar muito bem. Dá pra gente equilibrar esse paciente para que ele consiga fazer, com orientação farmacológica ou não farmacológica, atingir o que a gente precisa, né? Que é fazer esse paciente ter qualidade de vida. Porque eu acho que o maior impacto da dor crônica é qualidade de vida. Sim. Acaba com a vida da pessoa. Ela não consegue desempenhar as funções dela de trabalho, ela não consegue cuidar dos filhos, ela não consegue nem ter uma vida social, porque o paciente com dor crônica, ele não tem nem vontade de ir para um barzinho tomar uma cerveja com os amigos, muitas vezes, porque a dor, ela é debilitante. A dor, ela toma um lugar na sua cabeça que ela te deixa sem vontade de fazer nada. Então, acho que é esse o objetivo, olhar esse paciente e falar o que eu posso fazer para te dar qualidade de vida, e não o que eu posso fazer para tratar, cuidar da sua doença. Não, é dar qualidade de vida, dar saúde. Muito bem. Bom, finalizando então esse nosso bate-papo, a conclusão é, tanto a acupuntura quanto a farmácia, os suplementos, eles podem muito ajudar você a recuperar sua dor e melhorar sua qualidade de vida. Ok, são complementares. Muito bem. Empate? Empate. Então, tá fechado. Tá tudo bem. Até o uma próxima. importante é você ficar bem. Isso aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.